Parafraseando uma frase de um amigo nosso, o cachista não quer saber de tirar o facão do lombo, ele quer que o sonista também tome uma facada. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo pro canal e mais um vídeo aqui trazendo pra vocês as notícias quentíssimas da semana. E essa notícia, meus amigos, que eu vou falar, aconteceu o boom, na verdade, no dia de ontem. Mas eu acabei não fazendo outro vídeo ontem, por quê? Porque eu tava buscando um material muito específico que eu precisava achar a fonte dele e eu só fui conseguir achar mais de tarde. Então vamos lá, né, meus amigos? Eu já vou começar o vídeo assim, falando uma coisa aqui pra vocês, né, velhos? Que é o seguinte, eu acho, sabe, tipo, eu fico realmente com pena quando eu vejo hoje a situação dos caras dentro da plataforma da Xbox. Só teve um momento em que eu me senti assim, sabe? Tipo, como se eu estivesse chutando um cachorro morto na hora de fazer uma brincadeira, uma zoeira. É aquilo que vocês já sabem, mano, o canal é de zoeira? É, mas o canal também é de notícias, né? Então, eu tenho essas duas pegadas. E eu lembro, caras, que a única época, né, em que ficou tão grande assim o número de noticias ruins, se eu não me engano foi em 2017 ou 2018 pro lado do Xbox. Sério, todo dia acontecia uma zoeira em cima. Os caras já não estavam mais aguentando. Era Phil Spencer falando de One X, né, que ia ser o console mais poderoso do mundo, o monstro, o comedor de monstros. Aí o cara ia lá, apresentava o videogame cheio de jogo de celular, jogo de Lego, né? PlayStation 4 Pro na geração passada fez a festa em cima do One X. E nessa geração não tá sendo diferente, é a mesma coisa, só que por outros motivos. E parece que depois que a Microsoft confirmou que os jogos do Xbox vão chegar pro PlayStation, começando por esses 4 aí, os caras surtaram. Tipo, manos, não, vocês têm que entender que agora a nova moda, né, o momento agora é multiplataforma, não vai mais existir exclusivos e tal. E pô, cara, sério mesmo, mano, que vocês já jogaram a toalha desse jeito? Cada vez muda a narrativa. Na época do Xbox One, quando os jogos eram exclusivos, vocês falavam de notas. Depois, os jogos começaram a ir pro PC, aí vocês deixaram de olhar pro PC como se fosse um inimigo, né, na zoeira e tudo mais. Agora o PC também é da Microsoft, não, nós somos amiguinhos. Ou seja, vocês aceitaram que o Xbox se tornasse um PC Júnior. Tem jogo que sai até primeiro no PC pra depois sair no Xbox, vocês batem palma falando que tá tudo bem. Só que até o ponto que vocês ficam inventando desculpa pro lado da Xbox é uma coisa. Outra coisa é quando vocês querem transferir desgraça de vocês pros outros. E aí que a coisa começa a ficar esquisita. Foi o que aconteceu no caso do PlayStation no dia de ontem, né? Quando pegaram aí uma frase do Totok falando sobre outras plataformas. E detalhe, que eu não tô aqui pra dizer, galera, o que realmente é ou o que não é. Que eu sou um cara que eu analiso as provas, eu analiso os fatos que estão na mesa e disso eu tiro uma conclusão. Só que como muita gente tá perdida, né, dentro dessas informações, um fala que outras plataformas não é isso, outro fala que a Sony já tá começando a tomar o mesmo caminho do Xbox e tal. Então eu vou mostrar aqui pra vocês os fatos na tela e vocês tirem então as suas próprias conclusões. Vamos começar do começo, por assim dizer. E o começo é esse aqui, tá? No dia 14, como vocês devem se lembrar, a Sony fez o relatório trimestral dela, né, do terceiro trimestre fiscal dela, e em breve o ano fiscal dela também vai se encerrar, certo? A gente inclusive fez um vídeo aqui no canal mostrando a comparação desse relatório fiscal da Sony com o relatório fiscal da Microsoft. E aí, o atual presidente lá da divisão do PlayStation, né, da Sony Interactive Entertainment, que é o Hiroki Totoki, fez então uma entrevista, onde foi feita uma tradução dessa entrevista e depois postada aqui no site da Sony, beleza? Bom, e aí o que acontece? Durante essa entrevista ele falou de muita coisa, ele falou sobre os ganhos, sobre a projeção, né, de ganhos do PlayStation nos próximos anos fiscais, e blá blá blá, falou da Band, por exemplo, só que teve um trecho, meus amigos, que é onde a coisa pegou fogo, que é esse trecho que vocês estão vendo aqui. Nesse trecho, o Totoki fala sobre uma participação mais agressiva da Sony com seus títulos first party em plataformas que não sejam somente o PlayStation. Por exemplo, ele fala que uma das coisas que iria impulsionar, né, os ganhos da divisão seria os títulos plataformas, né, títulos fortes. Ele destaca que strong titles, que vão fazer com que o PlayStation 5 cresça como plataforma, mas aí ele coloca vírgula PC e outras plataformas irão aumentar as nossas margens. E dessa frase aqui é onde está saindo a conclusão de alguns de que a Sony também está falando do Xbox e também o Nintendo Switch. Bom, eu já vou começar pela parte lógica dessa argumentação, tá? Vamos começar pelo Nintendo, ok?
Caras, como é que a Sony vai fazer pra um God of War rodar no Nintendo Switch? Fala pra mim. É impossível. Impossível. Para o negócio rodar, eles vão ter que capar tanto jogo, mas tanto jogo, que o negócio vai ser outro jogo. Aí que tá a questão, compensa fazer um negócio desse? Eu não acho que a Sony vá se preocupar em fazer um tipo de projeto como esse, tá? E eu falo isso porque, aí eu vou falar como uma crítica, né? Uma crítica construtiva do lado do PlayStation. Porque a Sony é meio preguiçosa com esse tipo de coisa, tá? É por essa razão a principal, não é nem porque talvez não fosse compensar. Eu tiro a conclusão de que eu acho isso muito improvável porque a Sony é preguiçosa. Olhando os remasters que ela faz, do PlayStation 4 pro PlayStation 5, né? Vamos dar um exemplo do The Last 2, né? A Sony fez um remaster do The Last 2 do Play 4 pro Play 5 e tipo assim, aquele meme daquele cara da academia, né? Que ele vai tirar foto uma semana, na semana seguinte ele fala, olha, os resultados não mudou muita coisa não, tá ligado? Mudou a roupa que ele tava no corpo. Então se a Sony não tem preguiça de fazer um jogo remasterizado com um gráfico melhor pra uma plataforma ainda mais forte, você imagina, né? Você imagina ela se dá o trabalho de capar tanto jogo pra rodar no Nintendo Switch. Então a minha conclusão é pela preguiça da empresa, não é nem por questão de, né, de custos, tá? Isso aí fica em segundo lugar na minha opinião, beleza? Então tá aí, é uma zoeira construtiva aqui do nosso lado que explica o porquê que eu não acho que iria pro Nintendo Switch. Aí vamos falar do Xbox. Caras, no caso do Xbox é muito mais fácil porque já é um hardware mais parecido e tudo mais, então tecnicamente seria muito mais simples, tá ligado? Até porque a microarquitetura dos consoles né, o x86 é muito mais fácil, né, de você fazer um port. Só que aí a gente entra num outro problema, né? O que era um problema secundário do Switch é o problema primário do lado do Xbox. Caras, pra que a Sony se preocuparia em fazer um jogo do PlayStation e pro Xbox? Não vende nada nessa plataforma, tá ligado? Se for por questão de vendas, o Xbox não faria falta, tá ligado? O que poderia talvez chamar a atenção? O Game Pass. Porque aí, né, a Microsoft teria que pagar já um valor que compensaria o que a Sony se interessaria de vendas, se fosse o caso na plataforma, e aí sim compensaria meter lá dentro do serviço. A questão é se a Microsoft iria querer pagar por isso, né? Se a Microsoft acharia o valor interessante. A gente sabe que a Sony com certeza não ia pedir um valor baixinho não, né, se fosse pra isso acontecer. Agora, também tem um outro lado, né? A Sony tem uma política de exclusividade muito mais rigorosa do que a Microsoft. A Microsoft já abriu a porteira logo de vez, na época do Xbox One, pros jogos irem pro PC, mas não teve nenhum tipo assim, sabe, de devagarzinho, não, já foi tudo de uma vez. Ela só ficou com aquele papinho político, mas no ano seguinte, pronto, era tudo day one, acabou. Você entendeu? Então, do lado do PlayStation, essa porteira nunca foi aberta. Há quem vá tentar usar o exemplo do MLB, né, que é aquele jogo de beisebol. Só que a série do MLB não é da Sony. A Sony nem é detentora da IP. A detentora é a própria Liga de Beisebol Americana. E é ela quem decide para qual plataforma vai ou não. A Sony se viu obrigada a ter que fazer o port lá pro Xbox por causa dessa entidade de beisebol americana. Ponto. Se fosse por questão da Sony, ela jamais teria deixado o negócio pro Xbox, ainda mais em Game Pass. E isso já foi esclarecido ali, ó, há muito tempo. Agora, a Sony também não é trouxa, ela não vai deixar de fazer um jogo que vai dar dinheiro pra ela só porque tá indo pra outra plataforma. Paciência, continua fazendo a graninha dela ali em cima da série. Na minha opinião, não tô dizendo que é o que você tem que acreditar, eu falei que é vocês que vão tirar a própria conclusão de vocês. Aí, galera, antes de eu mostrar o slide final, que é uma das coisas que vai definir, né, esse vídeo aqui, nós tivemos essa matéria do dia de ontem do Shanklin, que é um repórter contribuinte, que falou a respeito dessa entrevista do Totoki, que foi lá do dia 14, tá? Lembrando que essa matéria foi publicada no mesmo dia em que a Sony fez aquela entrevista. Isso aqui que a Sony publicou ontem no site é da entrevista do dia 14, então não é um documento mais atualizado, é só uma tradução daquilo que foi falado na entrevista do Totoki. E pelo que ele informa aqui, galera, parece que o Totoki esclareceu durante a palestra, ou talvez posteriormente, que o termo multiplataforma utilizado por ele seria PlayStation e PC, não Xbox ou o Nintendo Switch. Porém, há quem diga que essa informação está sendo dita apenas pelo site e que não existe isso aqui no documento, e realmente isso é verdade. Eu não vi aqui no documento nenhum tipo de referência específica, né, ou uma especificação dessa parte aqui, ó, Other Platforms, então isso aqui ficou com duplo sentido mesmo no documento oficial. Porém, meus amigos, agora nós temos uma parte que eu acho que destrincha bem qual é a visão da Sony sobre ao que a Sony se refere quando ela fala outras plataformas. E essa explicação, pelo menos dos documentos da própria empresa, se encontra em um slide que foi feito por ninguém menos que o Jim Ryan, cara, lá em 2022. E a gente vê que a Sony já usava esses termos, que é esse slide que vocês estão vendo aqui, né? Pelo menos uma coisa boa o cara fez, né? Pra gente poder usar aqui, né? Então tá aqui, ó, na página 35 desses slides aqui, vamos lembrar aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Vamos fazer tudo ao vivo aqui, pra ninguém chegar aqui questionando a gente, ó. Tá vendo aqui, né? Slide apresentado pelo Jim Ryan, que até então era o presidente ali da divisão, beleza? Então a gente voltando aqui para a página 35, a gente tem aqui essa apresentação, tá? Que fala o seguinte:
a transformação do atual console, a centralização do console para um futuro onde amplos elementos da nossa comunidade se estendam além do console. Ou seja, a Sony aqui já está dizendo sobre a extensão do conteúdo do PlayStation, além só do videogame. E olha só o que nós temos aqui, mais plataformas. Vamos ver aqui então quais plataformas a Sony se refere quando ela fala de outras plataformas. Tá aqui, ó, PC e mobile, realidade virtual, o cloud e metaverse. Eu não estou vendo aqui outros consoles, como a Microsoft falou abertamente diversas vezes, dando esse indício, né, por diversas vezes sobre outras plataformas no mercado, inclusive os concorrentes. Já que, né, nós sabemos que ela já atua nos smartphones, que ela já tem esse mercado também, que o Game Pass está disponível em todo lugar, então não sobra outros lugares para ela fazer referência, até porque ela não usa realidade virtual, o PlayStation usa. Então sim, isso faz parte dessa extensão multiplataforma, do qual o PlayStation poderia estar se referindo e está confirmado aqui nesse slide. E é o que eu falei pra vocês querem ver como que é diferente, né, o discurso da Sony com o da Microsoft? É só olha aqui, ó, Phil Spencer ontem deu uma entrevista onde ele falou abertamente sobre os jogos do Xbox indo para outras plataformas e onde ele falou também claramente que o hardware que eles vendem na Microsoft não é um grande gerador de lucro. Olha aqui, ó. Tá? Isso aqui é o próprio Phil Spencer falando, isso aqui é também pra quem ficou zoando, né? Falando que os lucros da Sony caíram e tudo mais. Então tá aqui, ó, o próprio Phil Spencer dizendo que o Xbox não é um grande gerador de lucro. No caso da Sony, nós já destrinchamos aquele relatório aqui pra vocês. Eu não vou ficar discutindo isso aqui de novo nesse vídeo, mas uma coisa que também é interessante, né? E olha só, caras, pra finalizar o vídeo, né? Os caras estão fazendo até petição do Helldivers 2, jogo da Sony, IP da Sony, franquia da Sony, para o Xbox. E olha só, cara, já tem mais de 60 mil assinaturas. Isso aqui já é mais gente em petição de jogo de PlayStation pro Xbox do que gente nos jogos do Xbox lá da Steam, por exemplo. É o número de pessoas que tá jogando Starfield, número de pessoas que tá jogando Forza, número de pessoas que tá jogando qualquer coisa que seja do Xbox lá. Não sei, né? Eu não vi petição da galera do PlayStation falando pra Microsoft trazer Halo, Gears ou Forza com isso tudo aqui de engajamento. Então me digam vocês, né? Depois de todas essas informações, a que conclusão vocês chegam sobre essa treta toda? Bom, meus amigos, então é isso, né? Espero ter esclarecido tudo aqui pra vocês. Como eu falei, coloquei todos os pontos na mesa. Tirem vocês aí agora as suas conclusões. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.